Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir que elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a esses espíritos benfeitores que aqui comparecem para nos auxiliar na noite de hoje, facilitando o nosso entendimento, nos preparando para a apreensão da mensagem da noite de hoje. Ela é do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. No Evangelho de João. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, enquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo a causa justa e fim útil a todas as dores. Que assim seja. Esse livro, o Livro da Esperança, que está aqui na frente, essa é a última capa, é um livro no qual Emmanuel, o orientador espiritual do Chico Xavier, e através do Chico, o Emmanuel publicou vários livros. Esse é um dos livros em que Emmanuel comenta, além da coleção Fonte Viva, por exemplo, que eu seguidamente comento com vocês, que ele vai neste livro comentar cerca de 90 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é um deles, né? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E através da doutrina dos Espíritos, através do envio do Consolador prometido, que é essa doutrina, nós temos os ensinamentos do mestre querido, do mestre amigo, mais esmiuçado, mais explicado, porque quando ele falou na época em que ele encarnou, na época lá no povo judeu, ele usou alegorias, parábolas, figuras que eram características dos costumes daquele povo. Então, ele falou do óbolo da viúva, que era o depósito das moedas no templo, e várias outras citações. Ele usou costumes daquela época para que aqueles que tivessem ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque ele também sabia que nem todos compreenderiam naquela época a sua mensagem, ele disse: daqui a um tempo, meu Pai enviará o Consolador prometido. E no momento certo, no final do século XIX, lá, Kardec, também preparado por Deus, codificou a doutrina dos Espíritos, esclarecendo todos aqueles mistérios e aquelas situações que nós não entendíamos adequadamente. Então, hoje, a gente já sabe sobre a imortalidade da alma. Para quem está vindo à Casa Espírita hoje, o Espiritismo nos consola, nos auxilia e nos esclarece com vários ensinamentos. Um deles é esse, né? A imortalidade da alma, ou seja, quando nós
desencarnamos, ou seja, quando nós morremos, a gente perde só essa roupagem material que é o nosso corpo. O espírito permanece. Ele volta tantas e quantas vezes forem necessárias para aprender a lei, que são os ensinamentos de Deus. Então ele diz: eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazer que ela se cumpra. A comunicabilidade dos espíritos, então, nós intercambiamos, nós nos conectamos de uma forma ou de outra com o plano espiritual, e é lá a nossa verdadeira morada. Nós nos encontramos com os nossos entes queridos em sonhos, às vezes não lembramos. E se lembramos é porque é permitido. Se não lembramos, ainda não está na hora. A gente aprende que a doutrina dos espíritos nos explica sobre a lei de causa e efeito, ou seja, Deus não é tirano e castigador. Deus é infinitamente bom, amoroso, justo e misericordioso para com todos nós. E Ele oferece, assim como um pai que ama, um pai que dá limite, um pai que ensina, não um pai distraído ou não tão interessado em dar os costumes e preparar os filhos para a vida, assim como nós devemos fazer com os filhos que Deus confia a nossa paternidade e maternidade, porque são filhos dele, que ele diz, cuida, vou confiar esse meu filho aos teus cuidados durante essa encarnação, corrige os seus defeitos, eu estou dando essa e aquela oportunidade para ele precisa corrigir esse vício de caráter, você precisa dar uma desentortadinha aqui e ali, porque Deus, a gente combina isso no mundo espiritual, a gente se prepara para receber os nossos filhos. E aí, esse pai, Deus, ele diz assim, olha, você quebrou o seu brinquedo. Então, além de ficar sem o brinquedo que você quebrou, a gente vai ter que doar um brinquedo para uma criança que não tem. Se eu sou um filho que entendi a mensagem, isso vai doer em mim, porque eu vou ficar sem 2 brinquedos. Eu não vou quebrar brinquedo de novo. Então, aquilo que acontece na nossa vida, ela é proporcional ao nosso equívoco, ao nosso erro. Assim como a gente tem que ensinar os nossos filhos. Não adianta eu dizer para ele, olha, você ficou com birra e quebrou a televisão quando eu disse que não podia mais jogar no videogame, aí eu vou proibir ele de ir no jogo da final do Campeonato Gaúcho. O que tem a ver videogame com o campeonato? Né? Então, a lei de causa e efeito, ela é toda uma engrenagem perfeita. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, se eu fui um pai extremamente relapso, distraído, na próxima encarnação eu vou ter a oportunidade de ser um pai e uma mãe mais atenta. Aí eu ganho um filho com necessidades especiais. Para poder me dedicar mais, para poder, não é um castigo, é uma oportunidade de crescimento. Deus não é castigador, Ele é oportunizador através do amor, através de Jesus que veio nos ensinar tudo isso. Então, quando nesse livro o Emmanuel faz um convite a que nós, espíritas, através dessa doutrina tão esclarecedora e consoladora, e que às vezes nos assusta, porque a doutrina tem frases que a gente repete toda hora para a gente chamar a atenção. Olha, Marluce, muito será dado a quem muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se eu já sei que se eu quebrar o brinquedo eu vou ficar sem 2, eu já sei. Se eu quebrar outra vez, eu posso perder 3 brinquedos. Então, o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento da doutrina espírita e daquilo que ela nos explica a respeito desses ensinamentos, ela nos faz mais responsáveis. E aí a gente cresce, porque a gente vai lembrar, opa,
Não posso mais cometer esse equívoco. Não posso mais criticar o outro e colocar o dedo em riste, porque alguém pode fazer isso comigo também, porque eu não sou perfeito. Eu não posso achar que eu estou sempre certo, porque às vezes eu posso estar com a minha visão deturpada, meio embaralhada, e eu não esteja enxergando que através dos meus vícios e das minhas dificuldades, eu não esteja enxergando o melhor caminho a seguir. Aí a gente critica, a gente faz bullying, a gente condena as pessoas sem entender que elas podem estar passando por dificuldades enormes e a gente não tem o menor conhecimento. E que está fazendo aquela pessoa ter aquele comportamento. Porque senão a gente vai dizer assim, para que eu vou dar esmola àquele pedinte todo sujo se eu achar que ele pode ser que ele vai usar para beber? Ah, não, eu prefiro que eu dê um lanche para ele. Claro que ele vai gostar do lanche. Mas eu também não posso dizer para ele, olha, não vá usar álcool e drogas. Eu tenho que dar espontaneamente. Porque eu não sei se ele não está com frio, se ele não está dormindo debaixo da marquise, e o álcool, sem um cobertor, e o álcool vai ser a única coisa que vai aquecê-lo. Então, a gente não tem ideia de como o outro sofre, mas a gente critica. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ela é uma lanterna que ilumina o caminho, mas ao mesmo tempo é uma lanterna vermelha que pisca e diz, opa, esse aí não é o caminho certo. Essa aí não é a maneira de melhor se conduzir. Nós estamos desobedecendo a lei de Deus. Nós estamos esquecendo dos ensinamentos de Jesus. E nesse capítulo ele nos convida a nós praticarmos o cristianismo puro através da doutrina espírita. Por que cristianismo puro? Porque desde que Jesus veio entre nós, ao longo dos séculos, os seus evangelhos foram traduzidos por diversas pessoas como um telefone sem fio. Então, muitas mensagens foram construídas e conduzidas, às vezes, com interesses próprios dos governantes, da igreja antiga, né? Da igreja antiga, daquele povo que era muito mais político do que cristão. Muito mais rei ou um idólatra do que um verdadeiro cristão com a fé raciocinada. E o Espiritismo nos convida a essa fé raciocinada. Não é uma fé imposta, acredita porque eu estou dizendo que é assim. Não. A doutrina espírita ela vai nos colocar os ensinamentos, vai através dos espíritos superiores, eles vão explicar aquilo que Jesus ensinou, vão nos mostrar por A mais B, e eu vou dizer assim, realmente, isso aqui é assim porque faz parte, não transgride as leis da natureza. Uma vez eu assisti uma palestra do Velocino Camargo, que é um excelente expositor espírita, que as leis de Deus, elas estão aqui na nossa consciência. Vocês já experimentaram ir à praia ou cortar grama, ou fazer uma caminhada, ou andar a cavalo, ou fazer uma trilha, num dia muito nublado e que às vezes chuviscava? Esqueceram de passar protetor solar ou usar chapéu? Ah, mas não precisa, hoje está nublado, está chuviscando. Pode ser o dia da maior queimadura de pele que vocês vão ter. Por quê? Porque o sol está lá, está escondido atrás das nuvens, mas ele está lá, assim como a lei de Deus. Ela está na nossa consciência. Pode estar escondida nas nuvens da nossa materialidade, do nosso interesse único nas coisas da matéria, sem prestar atenção nas coisas do espírito. E aí a gente não percebe isso e as transgride. E em as transgredindo, qual é a lei de consequência? Dor. Por isso que Deus não castiga. Deus oferece a capacidade de entender que quando eu transgrido as suas leis, é natural e óbvio que a dor seja a consequência. E nesse passar do tempo que as palavras de Jesus foram um pouco modificadas, ao longo dos anos e séculos também religiões foram aparecendo e utilizando os ensinamentos de Jesus. Só que como as religiões é diferente do ensinamento de Jesus, que ele é único,
mas cada igreja fundada e seus fundadores criaram rituais, criaram dogmas, criaram maneiras de adorá-lo ou de se dirigir a ele. Então, todas, absolutamente todas as religiões são ótimas, porque elas nos conectam com Deus. Elas fazem a gente olhar o outro e deixar de olhar um pouco para nós mesmos. E cada um tem os seus comportamentos. E ao longo desses tempos, cada uma dessas igrejas adotou situações de para fazer isso tem que pagar isso, ou para fazer isso a gente tem que ter uma imagem assim, tem que ter um templo gigante assim, tem que contribuir assado. Então cada uma escolheu a sua maneira de fazê-lo. E cada um vai frequentar, ninguém vai frequentar essa, aquela ou aquela outra igreja, obrigado. A gente vai por livre e espontânea vontade. E ela vai servir como uma luva para nós, perfeita, sob medida, de acordo com o nosso entendimento daquele momento, assim como foram as palavras e as parábolas de Jesus no seu tempo. Quem tinha olhos de ver, ouvidos de ouvir, conseguiu entender a mensagem puramente. Quem não entendeu teve que caminhar por outros caminhos até chegar nesse Consolador prometido anunciado por Jesus, que explica as coisas, tira o véu dessa nossa dificuldade, fala as coisas às claras. E a nossa fé não é uma fé imposta, é uma fé que eu entendo por quê. Quando a gente fala de reencarnação, como é que pode uma criança de 6 anos, que de vez em quando eu digo que eu poderia estar usando meu tempo para fazer coisas melhores, mas de vez em quando o celular me traz bons ensinamentos para comentar aqui. Uma criança de 6 anos, com 4 anos, resolve ser estilista, com 6 anos costura e faz seu próprio desfile. E obviamente a mãe, as avós ensinam a fazer molde, faz e cria e senta no chão e faz os riscos, os moldes e promove desfiles. Essa pessoa já tinha sido um grande criador de moda no passado. Uma criança de 1 ano e pouquinho tocando piano, claro que provavelmente seus pais são músicos, uma criança que os dedinhos ainda são aqueles dedinhos de gominhos, assim, de tanta fofurice, né? Com 2 mãozinhas que nem alcançam as teclas do teclado, tocam harmonias diferentes dentro da mesma música, com as teclas brancas de um lado, as teclas pretas do outro, tocando teclas diferentes que compõem a mesma música. Com 1 ano e meio, isso é o quê? A prova da reencarnação. Então, quando nós falamos de Jesus através da doutrina dos espíritos, a gente vai falar do ensinamento puro de Jesus, sem os adornos que ao longo do tempo os homens, nós fizemos nas nossas escolhas religiosas, né? A gente pode, não pode dizer que o espiritismo é a melhor religião porque lá na casa espírita a gente faz assim, porque lá eu faço assim, porque eu sou espírita. Daqui a pouco nós vamos ser os novos inquisitores porque o outro não é espírita. Quem disse? Eu posso ser espírita, frequentar o templo aqui, o templo, que a casa espírita é um templo, assim como é uma escola, assim como é um hospital, quando a gente vem triste fazer o evangelho no lar. Esse templo aqui não faz com que eu seja perfeito. Ele auxilia a nós nos melhorarmos, auxilia a nós tomarmos melhores decisões com o nosso livre-arbítrio, seguindo as leis de Deus, seguindo os ensinamentos do Cristo. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que ler o Evangelho? Eu tenho que ler o livro da esperança, que o Emmanuel traduz isso de uma forma tão linda? E a gente não tem a capacidade de classificar se essa religião é boa, se essa é ruim. Ela é perfeita para aquela pessoa naquele momento. Eu não conheci a pessoa especificamente, mas conheci a mãe da pessoa, que era a pessoa que a bondade ela tinha
ficado em primeiro lugar na fila da bondade várias encarnações, porque ela era uma pessoa extremamente boníssima, boníssima. E ela veio com a missão de ensinar os filhos a bondade. E ela tinha um filho drogadicto, que espancava os filhos, que espancava a esposa, que traficava, que usava drogas. E em algum momento, com o auxílio das preces dessa mãe, com o auxílio de todos os benfeitores que existem, os benfeitores espirituais, eles estão em todos os lugares, atuando em todas as igrejas, em todos os templos. Não é só aqui. E aí, obviamente, com um pool de orações e preces e com esse Deus misericordioso, essa pessoa entrou para uma igreja, que eu não sei o nome, né? Parou de bater na esposa, parou de usar drogas, saía para a igreja todos os domingos, bem arrumado, bem vestido, com a Bíblia debaixo do braço. Essa religião é a melhor de todas para aquela pessoa naquele momento. Foi a salvação dele. Então, nós temos que nos agarrarmos às boias nos nossos naufrágios, naquela religião que mais nos aproximar de Deus, que mais nos consolar, que mais nos esclarecer. E é uma felicidade que alguns de nós, e nós estamos aqui, já encontramos a doutrina dos Espíritos, que é tão clara, que é tão óbvia e que não nos exige nada. Apenas que nós a escutemos, leiamos os seus livros, e esse é um dos livros que é recomendado. Emmanuel relata, no mesmo capítulo, que nós devemos evitar cobranças de nossos serviços, das nossas tarefas. Nós temos que oferecer uma assistência gratuita. Algumas pessoas perguntam, quanto que eu devo depois do atendimento fraterno? As pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo. Absolutamente nada. Claro que para pagar a conta da luz, para consertar o ar-condicionado, que tem alguém que está com calor aí? Eu estou um pouco de calor, né? Tô falando. Né? Para limpar o chão, para comprar copinhos, a gente precisa de donativos, mas isso é uma coisa voluntária. Ninguém passa um carnezinho para vocês pagarem ou fazerem Pix obrigatoriamente, você não pode entrar aqui. Não! A gente vai dar um jeito, como trabalhadores da Casa Espírita, de que isso aconteça de um jeito, isso vai acontecer. Quem for simpatizante da Casa Espírita, quem sabe, pode, se quiser, fazer doações. Ou ser um associado e pagar uma mensalidade que ajuda a manter a casa. Bom, nós temos uma responsabilidade individual de fazer e vivenciar as leis de Deus, Emmanuel coloca no capítulo. E essas leis já estão na nossa consciência. Se a gente tiver dúvida do que fazer, como fazer e agora, que decisão eu tomo, se nós fecharmos os olhos e lembrarmos, será que isso é correto? E fizermos a pergunta a nós mesmos, eu gostaria que me fizessem essa determinada coisa? A minha consciência vai responder, isso está errado ou isso está certo. Então, quando nós assumimos que o Espiritismo nos torna mais responsáveis, a gente melhora. E a gente se sente mais feliz, independente da ocasião das nossas dificuldades e problemas e vicissitudes. Só porque a gente passa a seguir o Espiritismo de forma consciente, de forma responsável, as dificuldades não desaparecem de uma hora para outra. Não, elas estão ali porque elas fazem parte desse estímulo ao nosso crescimento moral. Mas a gente tem que lembrar que também é o chamamento, essa dor é o terceiro brinquedo que eu posso perder. Então eu vou tentar caminhar no caminho reto, mas eu tenho mais ânimo, eu tenho mais coragem, porque eu vou pensar assim, nossa, depois que eu conheci a doutrina dos Espíritos, eu reclamo menos, eu agradeço mais. Eu tenho feito um exercício, além de fazer as preces específicas para isso, cada vez que eu vou reclamar, eu disse, para de reclamar. Eu falo para mim mesma, lá em Gaza está muito pior. E faço oração lá para as pessoas que estão sofrendo em Gaza. Então, nós temos uma vida maravilhosa e perfeita.
Só cabe a nós administrar essas nossas dificuldades com essa fé raciocinada, com a esperança através do nosso recarregar baterias aqui na Casa Espírita, porque a esperança é aquilo que nos move, que nos dá ânimo, que nos impulsiona para frente. Quando a gente perde a esperança é porque a nossa fé está desabastecida. E vir à Casa Espírita, fazer o Evangelho no lar, ler os livros espíritas é recarregar a esperança, recarregar a fé. Estudar o Espiritismo, então, eu tenho comigo um marco divisório de como era a minha vida antes e depois da doutrina dos Espíritos. Sou perfeita? Tenho que vir muitas e muitas vezes, porque eu comecei a enxergar os meus vícios, que antes eu nem enxergava. Então o Espiritismo nos auxilia nesse fator. E quando ele nos diz, guardei os meus mandamentos, ele quer que a gente lembre, amai-vos uns aos outros, lembrai dos meus ensinamentos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? O conhecimento, a luz. Porque é esse conhecimento que faz eu me libertar do erro, do caminho equivocado, do caminho torto, do caminho sedutor da matéria, do caminho mais confortável da materialidade. Quem sabe eu preciso andar pelo caminho pedregoso da simplicidade, da conexão com Jesus, que é esse caminho que vai me levar mais rápido ao ponto que é a evolução. Aquele caminho mais sedutor vai me fazer voltas, que nem a Serra do Rio do Rastro, para lá e para cá. Até eu chegar lá no ponto da evolução, eu vou ter que reencarnar muito mais vezes. Não que reencarnar seja ruim, não. Mas a gente pode encarnar e ficar num planeta melhor, ou nem precisar mais reencarnar quando já nos tivermos tornado espíritos puros. E através desse conhecimento, Kardec nos esclarece. A fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Quando nós tivermos essa fé raciocinada, construída sobre o cristianismo primitivo e o cristianismo ao pé da letra, sem as deturpações que nós homens fizemos ao longo dos séculos, nós vamos conseguir dizer que aquele meu artifício de fé, a minha situação de fé, ela é tão absolutamente real e prática que nenhum teorema, nenhuma equação, nenhum cientista vai poder contradizer, porque ela é baseada na razão. Não é uma fé utópica. É uma fé que não contradiz as leis da natureza, que não contradiz as leis de Deus, que é assim como o sol queima mesmo no dia nublado. E, para finalizar, eu já falei com vocês que quando a gente faz a abertura dos trabalhos, antes de começar a atividade, a leitura que é aleatória, ela é absolutamente perfeita e combinante com o tema e o que eu preparei antes. Claro que eu utilizo isso baseado no que eu li para preparar a fala para vocês. Mas quando a gente abre o trabalho lá, a atividade lá, e abre aleatoriamente o Evangelho, a leitura é incrível. Tem uma coisa que está aqui dentro. E aí, para falar para vocês que isso obviamente se comprova sempre, né? Não existe fé sem amor. Porque o amor é a luz no caminho. Se eu não tiver amor, o meu caminho vai ser cheio de escuridão. E Jesus veio ensinar esse ensinamento maior que é o amor, essa chama divina, esse fogo ardente que faz os nossos sentimentos serem verdadeiros, faz as nossas esmolas serem sem saber o que a pessoa vai fazer com aquela esmola. O importante é eu ter me sentido empático com a dor daquele outro. Vai fazer eu dar sem querer retribuição em troca. Isso é o amor verdadeiro.
Vou perdoar um erro do meu amigo, do meu irmão, do meu familiar, que está num caminho de escuridão sem amor. Por isso que cometeu o equívoco. Estava no meio andando, se esbarrando nas coisas, porque não tinha amor na sua vida para iluminar o caminho. Sem caridade, a vida é intranquila. Todos vivem na sua individualidade, no seu mundinho. Só penso em mim. Porque se eu só penso em mim, não consigo ser caridoso. Não consigo me desvencilhar do meu eu. Por isso que um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Porque para que a gente pratique a caridade, a gente tem que desenvolver muitas outras virtudes: a bondade, a indulgência, a paciência, o perdão. Então, caridade é necessária na nossa vida, para que a gente cada vez mais arranque de nós aquele monstro que vive dentro de nós, que chama orgulho e egoísmo. E que no Livro dos Espíritos tem praticamente 30 citações que fala só sobre o egoísmo. Kardec, inquirindo os espíritos superiores, pergunta: o que eu tenho que fazer para me melhorar? Aplacar o egoísmo. E para finalizar, sem justiça, sem a lógica de como o Espiritismo nos explica, talvez tudo aquilo que consideramos sentimentos verdadeiros são apenas meros caprichos, porque nós estamos obscurecidos pela falta de amor. Então, que sigamos Jesus para aprender verdadeiramente a amar. Eu convido os médiuns, os trabalhadores, pedindo desculpas que eu me excedi um pouquinho no tempo, mas estava ficando cada vez mais animada, né? Vocês cansados de ouvir? Elevemos todos o nosso pensamento a esse irmão de todas as horas, a esse mestre querido que, através das suas palavras simples, através dos seus ensinamentos cheios de exemplos, cheios de situações do cotidiano, veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar o perdão. E que através do seu evangelho, das suas palavras e dessas palavras traduzidas e explicadas pelos espíritos benfeitores, vem nos trazer a luz na caminhada, vem nos trazer a brisa que acalma o fogo das nossas dificuldades, das nossas paixões, dos nossos soluços, das nossas lágrimas, e que vem nos elevar sempre para o melhor caminho, para a melhor jornada. Obrigada, Pai, por esta casa que nos ampara, que nos auxilia, e que todos nós saiamos daqui cheios da esperança que Emmanuel veio nos mostrar, cheios da fé enriquecida, raciocinada, que essa doutrina tanto nos coloca nas nossas mentes e nos nossos corações. E lá fora, através dos nossos abraços, dos nossos sorrisos, nós possamos auxiliar a todos aqueles que aqui cheguem dizendo: fora da caridade não há salvação, e que possamos amar o outro assim como gostaríamos de sermos amados. Segui meus mandamentos, meus irmãos, se me amardes. Que assim seja.